Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Bem-vindos ao mergulho profundo do Jornal Alfredo Wagner Online. Se é a sua primeira vez aqui ou se já acompanha a gente, não esquece de se inscrever no canal, tá? E ativa lá as notificações para não perder nenhuma análise. Hoje o tema, deu o que falar mês passado, o fim daquela parceria entre Elon Musk e a administração Trump, né? Pensando num possível segundo mandato dele. Mas assim, é mais que só notícia de duas figuras gigantes. O que a gente tem aqui é um material, muito rico para entender gestão, liderança, em cenários bem complexos. A nossa conversa aqui vai se basear num artigo recente do Pedro Signorelli. Ele é especialista em gestão e dissecou bem essa separação. E o objetivo é destilar mesmo, tirar os aprendizados mais importantes dessa história toda para quem lida com estratégia, com parcerias, liderança no dia a dia. Ok, então, vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto que o artigo do Signorelli levanta, e que, pensando agora, parece até meio óbvio, né? É a falta de um alinhamento estratégico. Fundamental, no papel talvez tivesse ali uns objetivos gerais, mas na prática, as visões eram bem diferentes. Musk sempre com aquela pegada de inovação disruptiva, autonomia, velocidade quase de startup, né? Enquanto a abordagem do Trump, mesmo com aqueles rompantes dele, tendia a ser mais centralizadora, mais tradicional em alguns jeitos de gerir o governo. Uma parceria assim, sem ter uma base forte de valores, de objetivos de longo prazo que sejam realmente compartilhados, parece que já nasce com prazo de validade, né? Exatamente. E essa diferença na visão estratégica se conecta, direto com outro ponto crucial: o choque de culturas organizacionais. Pensa nisso como uma incompatibilidade na forma como cada lado opera, toma decisão no dia a dia. É diferente. Musk traz aquela mentalidade ágil, quase impaciente lá do Vale do Silício, para tudo. Já o setor público, por natureza e até por necessidade, opera em outro ritmo. Tem mais camadas de decisão, mais burocracia, né? O artigo sugere que essa colisão era, quase inevitável. Principalmente considerando um governo como o do Trump, que misturava um certo conservadorismo político com umas ações, inesperadas, ousadas. Essa tensão entre os dois mundos, o da disrupção rápida e o da máquina governamental, ficou, insustentável no fim das contas. Pois é, mas o que eu acho fascinante, e o artigo detalha bem isso, é que mesmo com o afastamento oficial, a influência do Musk não sumiu assim, do nada. Ele teria mantido umas conexões importantes, né? Com aliados em posições-chave, tipo no DOGE, aquele Departamento de Operações Governamentais Emergenciais, que lida, como o nome já diz, com resposta rápida do governo, e na GSA, a Administração de Serviços Gerais, que cuida de recurso e infraestrutura federal. Isso não acende um alerta, não? Sobre depender demais de figuras carismáticas. Quando a estrutura toda gira tanto em torno de uma pessoa, seja ela quem for, a saída dela não cria uma vulnerabilidade enorme no sistema? Nossa, sem dúvida alguma. É um risco clássico, né? Estruturas que ficam orbitando muito em torno de um líder carismático podem até ganhar com a visão, com o impulso dele, mas ficam extremamente frágeis quando essa figura central se afasta ou, muda de lado. E as consequências nesse caso foram bem tangíveis. O artigo aponta perdas para o governo em áreas onde o Musk era mais forte, tipo inovação, tecnologia de ponta, e aquelas críticas públicas que o Musk fez depois, sobre a reforma fiscal do Trump, por exemplo, mostra o nível de desgaste que a relação chegou. Olhando o quadro geral, isso ilustra bem os perigos de alianças que talvez sejam feitas mais por conveniência ali do momento, ou pela percepção de um ganho rápido, do que por uma compatibilidade real, profunda, de princípios, de visão de longo prazo, entende? A combinação Trump-Musk sempre pareceu potente, claro, mas também inerentemente instável. Então, essa ruptura pode ser vista como algo maior que um caso isolado. Será que sinaliza o fim de uma certa fase de aproximação entre esse setor privado mais arrojado, tipo Musk, e o governo federal?
Parece que indica uma reconfiguração aí nas dinâmicas de poder, com cada lado querendo reafirmar mais sua independência. É uma leitura possível, sim. O que fica muito claro, e isso vai além desse episódio específico, é que os fundamentos da boa gestão não são opcionais, nem mesmo nos níveis mais altos de poder de influência. Clareza de propósito, alinhamento de valores, ter uma cultura organizacional que permita colaboração de verdade, comunicação eficaz, são elementos, assim, indispensáveis. Quando esses pilares básicos falham, mesmo parcerias que parecem ter tudo para dar certo podem ruir. E isso, com certeza, levanta questões importantes sobre como essas interações entre grandes inovadores privados e o aparato do governo podem ou devem funcionar daqui para frente. Então, para resumir os pontos-chave que a gente tirou da análise do Signorelli, primeiro, a necessidade crítica de alinhar estratégia e valores. Segundo, o impacto profundo que um choque de culturas organizacionais pode ter. Terceiro, os riscos que vêm com a dependência excessiva de líderes carismáticos. Quarto, as consequências de formar parcerias baseadas mais em conveniência do que em compatibilidade real. E, acima de tudo, a confirmação de que os princípios básicos de boa gestão são universais e, olha, cruciais mesmo. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para o pessoal que está ouvindo, inspirada direto na fonte. Se o choque cultural e os desalinhamentos eram tão claros, ou pelo menos, vá lá, previsíveis, o que realmente levou a essa aliança tão chamativa, mas que parecia frágil, entre figuras como Trump e Musk lá no começo? O que essa dinâmica inicial sugere sobre como as decisões são tomadas em ambientes de altíssima pressão, onde as oportunidades parecem gigantescas, mas os riscos também são. Fica aí para pensar. Para mais análises como esta, continue explorando com a gente aqui no Mergulho Profundo, do jornal Alfredo Wagner Online. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com quem possa se interessar. Até a próxima!